Geralmente, ele tá associado. É que esse meu baralho, ele não fala, por exemplo, 9 de paus, vamos dizer assim. Ele tem só, literalmente, o naipe. Mas tem baralhos que tem, tipo, 9 de paus e assim por diante. E tem baralho que ele Nossa, não vem com isso, ele é só a imagem. muito Ah, interessante, faz sentido, né? Por exemplo, a estrela ser copas. Eu não sei a estrela no baralho cigano, mas a estrela no tarô, por exemplo, é uma carta extremamente positiva. Faria sentido ser copas, né? De olhar para as emoções, de entender onde você tá, entender o seu brilho. Você tem um sim do universo para seguir o seu coração, seguir seu propósito. Muito legal, eu nem sabia que tinha estrela no tarô. A estrela no baralho cigano é muito disso também. Eu acho que tem muita similaridade, assim. tem. Acho que a única diferente, muito diferente, é a Lua, parece. Mas o resto é bem parecido. Uhum. E dá para você fazer uma comparação bem legal, assim. Eu não tenho domínio do cigano, mas eu estudo assim, eu leio e tal. Mas eu não domino, mas é Uhum. bem interessante. Eu acho que A minha os dúvida era naipes, se. eles conversam também, sabe? Pelo que você falou Total. aí, André, Aqui, conversa. aqui no caso, o naipe ele serve pra gente como se fosse mais um complemento da leitura. Não é a coisa principal. Às vezes você está em dúvida sobre alguma interpretação, aí você vai pro lado do naipe. Aí eu não sei. Aqui, pelo menos, eu tenho para mim que paus tem muita essa questão de movimento, de intensidade, mas muitas vezes ligada a coisas negativas também, tipo conflito, confronto. Aí eu não sei se é a mesma coisa se replica também para o tarô, entendeu? Depende da carta. Por exemplo, o 5 de paus é a, a Fabi, né, foi professora da maioria aqui, eu acho, não sei. Ela fala que são conflitos espirituais. Meio que uma guerra espiritual, né? Acho que lembra o 7, é com você mesmo, algo assim. Ela lê muito essa questão espiritual. Eu já não trago muito isso, né? Mas acredito também. Acho que depende né, do que você. O Paus, ele reúne todos praticamente todos os significados, né? Eu acho. As emoções, o financeiro e tal. Então, ele tem uma complexidade maior, diferente dos outros naipes. Pelo menos eu Uhum. entendo ele assim, ele tem uma complementação maior. E sim, a rainha de paus, eu já vi gente falando que ela é tipo a Pombagira, né, do tarô. Tinha uma moça que tirava umas cartinhas bem legal, ela, Tatiana, e ela dizia muito isso, a rainha de paus é a Pombagira do tarô. Então, assim, tem essa movimentação também espiritual, né, do paus. É, bem isso. Ele tem o que vocês falavam do fogo, da intuição, também associado com a espiritualidade. Aí eu sinto que no cigano o principal é a simbologia, né? E já no tarô vem a ser o fato do número em si, né? Da jornada que a gente às vezes fala que o um começa de uma forma, aí o dois já mudou a energia. Então é sempre nessa área, né? Do fogo, intuição, ação. É como se fosse na astrologia, né? Tu imagina os signos de Áries, Leão, Sagitário e tal. E aí o que vai determinar a área, né, no tarô vem a ser o número e a simbologia da carta, e no cigano também, né, qual objeto que tá aí, como que tá a pessoa, mas na essência eu sinto que tem similitude, sim. Ó, No final é bem parecido, né? algumas anotações que eu fiz aqui, aí ele fala assim, que Paus é o elemento fogo, né? Ele traz o elemento fogo, ele busca equilíbrio, maturidade, evolução. Ele é um intercâmbio entre o mundo interior e o que a alma deseja com o mundo exterior, com as situações, com os fatos. São coisas que eu vou tirando e anotando que eu acho mais importante, né? Só para e ele faz a relação integral com os três principais mundos, o material, o mental e o sentimental. Por isso que eu falei de acho que ele traz o conjunto, né, dos naipes, assim. É isso. Tem mais coisa aqui, mas nada.
tão importante quanto isso. Então, eu acho que vai depender da carta, sabe, André? Qual é a carta que acho que toda carta de tarô a gente nunca pode ler como positivo ou como negativo, né? Assim, acho que depende muito da pergunta. Por exemplo, eu tinha muito preconceito com o três de espadas que a gente viu da outra vez. E na minha mandala desse ano saiu o três de espadas e agora eu estou entendendo melhor e vendo. Nada é fácil, né? Mas faz sentido, né? Faz sentido você olhar para suas dores, essas coisas. Então, acho que toda carta ela sempre vai trazer os dois lados, né? Então, depende da pergunta, depende do que você está analisando e, e acho que nada é definido, né? Assim, não existe uma definição, mas uma probabilidade. Vamos, é por aqui, é melhor assim. Às vezes no jogo sai tantas cartas boas, né, que a gente acha, considera boa e a coisa não é como a gente pensava, né? Então depende. Mas Paulo são cartas bem interessantes, né? Vou falar algumas anotações minhas também sobre paus. Hum. A relação, né? Eu acho que ele traz essa relação de uma energia transformadora, de impulsos criativos, de caminho, de objetivos a serem alcançados, né? O elemental fogo, então ele está muito relacionado com a nossa transformação, com esse chakra meio plexo solar, né? De movimento, de renovação. Então eu vejo ele como a energia que a gente está, com a ação, com a criatividade, com a inspiração, com a paixão, com o nosso caminhar, né? Essa coisa muito da ação transformadora baseada numa energia vital. O elemental são as salamandras, então elas são vistas como esses espíritos poderosos, ágeis, né, que personificam assim o calor, assim, brinca com essa luz, com essa chama, associada muito a essa transformação, com a força de vontade, essa ação rápida, estratégica, né, uma visão de futuro, quero chegar lá e vou caminhar para chegar lá, né? Com a força de vontade, dentro desse chakra que é o Manipura, né? Esse plexo solar que recebe e distribui a nossa energia de forma muito circular, que está ligado ao nosso corpo mental e espiritual, mas de uma forma mais racional, mais consciente das nossas ações, do nosso empoderamento, da chama mesmo da nossa vida, né? Vejo muito nessa cor mais amarela, pensando nesse chakra. Acho que quando a gente fala de figuras da coxa, de paus, essas pessoas que têm essa personalidade de ação, de energia, de fazer o que ama, que está apaixonada pelo caminho, que toma as decisões baseadas na paixão, né? Uma coisa meio da carta dos amantes, as escolhas seguindo o mesmo coração e algo que está alinhado ali com o propósito delas. São pessoas dinâmicas, criativas, entusiastas, motivadas, aquela pessoa que sai fazendo e quando olha para trás tem um monte de gente seguindo ela, porque ela parece tão confiante no que ela está fazendo, né? Que todo mundo ao redor começa a seguir e empoderar também os passos dessa pessoa. E eu acho que é isso, eu vejo muito o cavaleiro de paus, assim, né? Ele é aventura, ele é impulsivo, ele tá sempre buscando novas experiências. A rainha de paus, achei super legal você trazer isso, eu nunca tinha ouvido falar nela como uma pombagira, mas eu vejo ela mesmo como essa liderança, assim, carismática, inspiradora, que sabe o que quer e sustenta muito, né, isso, assim, o que quer. Ela é extremamente estratégica, né? Ela tem esse movimento e essa ação. Eu gosto muito quando eu vou abrir cartas e tem tiragens, assim, que a pessoa pergunta o que fazer, se tá no caminho certo, né? Tem muita gente que procura o tarô e fala assim, quero saber se estou fazendo certo ou errado, se meu caminho tá certo ou tá errado. E começa a sair paus, né? E eu gosto muito, porque para mim, tá falando pra pessoa, né, ou para mim mesma, que a pessoa tá caminhando, tá no caminho, assim, cara, esse é o caminho, e aonde você tá no caminho é esse, né, dessa visão, de seguir, sempre que sai, ai, quero fazer tal mudança, qual é a energia que tá em tal mudança? E aí sai as de paus, nossa, é uma energia ótima, é um caminho mesmo que a pessoa tem que fazer, né? Tem esse caminhar muito da ação, tá escolhendo seguir um caminho, um direcionamento. Então, acho que ele tem muita essa energia, assim, e achei super legal isso que você trouxe, Alessandra, de que quando a gente lê as cartas, né, não é
positivo ou negativo. Eu acho que esse que é o grande tchan de quem é taróloga, porque não é só saber o que significa cada carta e ler o significado de cada carta junto, mas é quando você abre uma mesa, dispõe aquelas cartas e entende qual que é a energia. Se é um desafio ou se é mais positivo, mais uma conquista para as pessoas, né? Que aí eu acho que é o campo do conhecimento com a sabedoria, com o estudo, mais a intuição. Que aí você olha, né, a carta da lua, a carta da estrela, tem várias interpretações, por isso que é bom usar todas as cartas, né, e não só os maiores, mas maior, e você começa a trazer os menores, você entende o que, que realmente aquilo é um momento desafiante para a pessoa, se é kármico, se não é, se é uma coisa mais positiva ou não. E aí eu acho que esse que é o grande segredo do caminho do tarólogo, né? De conseguir entender essa energia para saber qual é a interpretação, já que os arcanos e as cartas, elas têm também esse campo, mas do desafio como campo positivo. Então, eu queria complementar trazendo um pouco disso, assim, que é bem, acho que é alguns segredos que a gente tem, né, de tarólogos, de conseguir olhar. Tipo, você abre lá e fala, nossa, saiu estrela com não sei o quê, não sei o quê. Aí quando a taróloga lê, tá, mas não é tão positivo assim mesmo. Sendo uma das cartas mais positivas, porque olha os menores que estão aqui. Esse é um desafio seu, na verdade, você vai ficar parada nesse brilho, né? E assim por diante. Então, várias formas de se ler nesse ponto. Sim, muito. Aí eu concordo. E para complementar as coisas positivas que tu trouxe, né? O dinamismo, a criatividade, liderança. Aí quando eu vejo que eles vêm numa pergunta que eu pergunto pela sombra, né? Aí pode ser que a pessoa esteja sendo impulsiva demais, que seja arrogante, autoritária, ou que mesmo com toda essa paixão ela não tem o foco e aí fica toda dispersa, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né? Também pode ser de competitividade. E aí, no meu, depois vocês vão ver, tem algumas que essa energia dos paus é um fogo e ele tá totalmente livre, enérgico, e tem outras que tem alguma coisa bloqueando ele. Então, quando vem essas cartas, aí eu pergunto, tá, mas o que tá bloqueando essa energia? E aí vem os outros menores, né? E aí vai ver, né? O mental, o emocional, o plano físico, e aí vai esclarecer um pouco por que que esses paus não estão conseguindo se expressar bem, né? E só para te trazer uma coisa mais prática, aí quando vem no amor, ele se relaciona com a paixão, movimento, intensidade, pode ser relações passageiras, mas com muita energia. Aí no trabalho pode falar de início de projetos, ser empreendedor, bom para atividades que precisam da iniciativa agora da pessoa. E na espiritualidade é com uma búsqueda mais ativa, mantendo a disciplina com a conexão da vida com o propósito da pessoa. Aí, não sei se vocês têm alguma dessas que vocês adoram ou que não conseguem identificar. Eu Por exemplo, concordo com isso. disso aí. Tá, eu ia falar, se quiserem dar um espaço para dinâmica, aqui no meu tem muitas que aparece um tigre que tá morto, que o tigre representa o medo. E aí as figuras da corte, tipo, mataram ele e agora estão dançando assim, totalmente liberadas do medo. Eu acho muito simbólico. Andréia não Tá vai embora, silenciado. não. Andréia fica aí. Andréia se escondeu de novo. Eu tô Muito mais bom. de cantinho aqui, só observando. Ok. Bom, tu tá com seu oráculo aí, Ale? Tô. Posso tirar uma cartinha para alguém, se quiser. Tá. E a Carol tá aqui também? Tô presente. Tu quer que a gente tire ou você tem aí? Tô com o deck aqui. Ok, perfeito. Então, se quiser, a Ale tira para Andrea e a Carol tira para Sol. E para vocês também, né? Vocês mesmos. Andréia, 4 de paus.
Vixe, Maria, não faço ideia do que isso significa. Para mim saiu 10 de paus. Para mim veio 9. Tô finalizando de separar as cartas aqui. Eu tô na função de muitas coisas. Tô quase acabando. Tá bom, sem pressa. Tem uma coisa que a gente sempre fala de como trabalhar também a nossa energia. Por exemplo, se estamos com um projeto novo e a gente quer manifestar mais essa energia, sempre falamos algumas dicas de colocar a carta na bolsa, embaixo do travesseiro, colocar ela no altar, né? Se eu estou querendo uma coisa que precisa que eu seja um as de paus, né? Eu posso pegar ela, deixar aí, meditar um pouco com essa figura. Então, vocês também talvez tenham algum ritual assim que as cartas ajudam, né? Nessa forma simbólica, a gente conecta visualmente, começa a atrair essa energia também. Pra Sol saiu 2 de paus e pra mim 5 de paus. Boa. Todas diferentes. E o que vocês acham? Quem quer começar? Bom, cada um fala da sua, né? A minha foi o 10 de paus. Para mim, 10 são sempre cartas que falam de finalização de ciclos, né? Ele é uma finalização de ciclos. Aí, assim, pode ser um recomeço de alguma coisa, o fim de alguma coisa. Existe ainda um longo prazo aí, né? Porque eu lembro sempre das primeiras cartas, né? Que ele tá embaixo da montanha, né? Então, assim, ele vai subir essa montanha de que forma, né? Carregando os paus nas costas ou de forma mais leve. Então, é um momento para ele pensar, né? É, na vida, assim, partindo do 0 ao 10, né? Ele passou por muitos obstáculos, né? E esses obstáculos foram que fizeram ele, que vão fazer ele crescer, né? Mas acho que como toda finalização do ciclo tem uma decisão a ser tomada, né? Como você quer iniciar o próximo, né? Como você quer terminar esse ciclo? Como que você vai se reconstruir, né? Com que força você vai lutar? Você realmente aprendeu o que você tinha para aprender, né? Você é capaz de se transformar realmente naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Eu estou muito no momento assim, achei bem interessante. Um momento de finalizar algumas coisas da minha vida. Como eu disse, né? Eu só lembro do 3 de espadas, coisas que me machucaram muito a vida toda, e tentando recomeçar de uma forma diferente. Então veio muito a calhar, assim, o 10 de paus. Bem interessante. Quer mostrar aí qual que é a carta? Deixa eu ver a foto. A minha carta é essa aqui, ó.
Que linda. Muito Esse é fofo. o tarô da cura ancestral. Lindo. Ele é bem bonito, bem legal. E Achei ótimo. Uhum. eles são geralmente índios, né? Essas cartas indígenas. E os indígenas têm uma capacidade espiritual, já que a gente está falando do paus, muito grande, né? De se é, transportarem, né, de identificarem muitas coisas. Então, eu acho que nesse tarô aqui traz muito isso, a carta de paus, né? De você se transportar espiritualmente para onde você quer ir, né? O que é que você quer fazer. Então, acho que o 10 de paus é muito isso. Aceito pitacos. Eu concordo. No meu, ele aparece assim. Ele tá com muito fogo, mas mesmo assim tem alguma coisa bloqueando ainda a sua energia. Tipo, eu vejo uma pessoa forte que, como você falou, passa por muita coisa, tá cheia de ferramentas, mas ainda falta tipo um fio para quebrar, para se jogar, se expressar o que quer se expressar, se deixar levar pelo coração. Mas é super boa, né? De falar do caminho que já percorreu, de todos os recursos que tu tem, essa força, criatividade imensa. Lindo. Sua opinião, Sol. Tô Gosto da sua ouvindo. opinião. Gosto da sua opinião Eu queria ver também, as rapaz. imagens, se quiser me mandar uma foto no grupo. Como eu tô sem as minhas cartas, eu me inspiro. Manda. Tá bem embaçado. Queria uma fotinha para eu ver em detalhes. Mas Tá, eu vou concordo mandar. muito com esse 10 aí. Achei super legal também o que a Ana trouxe, assim. Que tá tudo brilhando, né? Mas ainda tem uma coisinha ali prendendo. Por que que tá prendendo, né? Eu tô curiosa para ouvir a Carol falando do 2 de paus. Do de paus, eu tenho muita dificuldade com o 2 e com o 5. Assim, nos meus baralhos, sabe? O desenho e os significados me pegam bastante. O meu 2 de paus, ele me marca muito. Sempre que sai, eu dou uma travadinha, que é um gnomo, né? O meu tarô dos gnomos. Ele tá em cima de uma rocha, com um oceano gigantesco na frente dele. E aí, no fundo do oceano, montanhas. E aí, ele tá ali segurando duas varetas, né? Dois cajados, um em cada mão. E aí, eu fico olhando pra ele, falando: Meu, o que que ele tá pensando? Será que ele tá pensando como ele vai atravessar esse oceano para chegar na montanha? Ou ele tá pensando em mudar a rota? Me trava bastante, assim. Então, tô curiosa para ouvir o que que a Carol vai falar do 2 de paus. Eu vou mostrar para vocês o 2. Seu 2 de paus. Ele tá no meio de muitos papéis e o mapa mundi. Então, eu vejo muito ele como uma carta que fala de pesquisas, né? Pesquisas para novos rumos. Então, aqui expressa bem. E ele tem recursos para descobrir o que de fato ele deseja e qual é o seu próximo destino. Porque, além de a sua roupa ser considerada, na época, né, uma vestimenta de quem tem recursos, ele tem também livros, tem papéis, tem os seus cajados, tem o seu globo terrestre. Então significa que ele já está meio que pronto, assim, questão de ferramentas, né? Ele já tem as ferramentas. E é uma busca. Eu sempre vejo o 2 de paus assim como uma busca que ressoa com o seu espírito, né? Porque tem essa energia do fogo, do nosso não só espiritual, em processo de espiritualidade, mas aquela garra por querer algo, sabe? Aquela coisa que parte de um desejo que você não consegue explicar. Então, eu interpreto muito dessa forma.
E o 2 traz essa energia da dualidade na numerologia, né? É a união, às vezes pode ser união de extremos, ou união de coisas que se correlacionam de alguma forma. Então, o 2 de paus, para mim, é como se ele fosse a junção daquilo que tu sente no teu espírito ou sentimento, enfim, né? É meio que a junção do teu fogo interno com o caminhar na matéria, porque ele está se preparando para uma nova aventura. Então, eu interpreto dessa forma o 2 de paus. E eu queria acrescentar, que eu acho que é interessante também, eu sempre tenho um pouco de dificuldade em diferenciar o 2 do 3 de paus, porque eu vou procurar ele aqui. Eu acho eles muito parecidos, porém, eles diferem. Esse é o 3, ó. Então, o 3, ele também tá nessa busca do seu próximo movimento. Mas o 3 vem depois do 2. Então, aqui no 2, ele inicia a sua pesquisa, para onde ele vai, o que ele de fato está sentindo, o que ele quer fazer que vai alimentar aquele fogo interno dele para realizar algo que ele pode não entender, mas ele sente. Então, no 13 é o momento de pausa, é o momento, né, que ele reavalia e tal. Então, quando eu interpretei melhor o 3, eu consegui interpretar melhor o 2 e vice-versa, porque um dia eu vi alguém falando, que eu não me lembro quem, para dar os créditos, mas a pessoa falou assim: a gente nunca interpreta individualmente uma carta do tarô. Se a gente vê o 2, a gente sabe que teve o 1 antes e depois vai vir o 3. Como isso se correlaciona, né? Então, isso me auxilia bastante. Então, aqui ele tá no 2, ele inicia, no 3 ele dá uma pausa, sabe? Tipo, será que é mesmo isso que eu sinto? Será que esse caminho tá correto? E ele tá acima, né? Ele tá ali num pico acima, vendo o lago, vendo casas. Então, ele já chegou a algum lugar, né? Então, entendendo isso, faz com que eu interprete o 2 de uma forma que ele tá num momento de pausa e ele vai iniciar, né? Iniciar essa ação sentida. Eu adoro o 2 de paus, me expressa muito uma liberdade, uma coisa de tipo, estou pronto para ir, muito carta de mochileiro também, não tem como fugir do 2 de paus sendo mochileiro, é uma carta, eu adoro essa carta. E falando um pouquinho do 5 de paus, assim, eu costumava interpretar como algo extremamente difícil, porque o 5 traz uma energia de conflito. Acho que se a gente for ver em todos os elementos do tarô, em todos os naipes, o 5 ele é muito desafiador, pelo menos para mim. Justamente por ele trazer essa coisa do tipo caos, o que tá rolando, que conflito é esse, de onde tá vindo essas divergências. Porém, eu comecei a entender o 5 no tarô como uma estrela de 5 pontas. É como se a gente unisse coisas diferentes, porém que têm uma mesma essência, né? Então, o 5 de paus é como se aqui meio que as pessoas estão em conflito, sabe? Tipo, cada um com o seu pau, com a sua razão, com as suas experiências de vida e perspectivas e desejos, tentando, sei lá, fazer com que ela seja a própria verdade, seja uma lei, seja a única coisa que de fato importa, né? Só que se cada um pensar assim, meio que não existe a verdade absoluta. Então é meio que um conflito que, como eu posso dizer, ele ressoa muito com aquilo que a gente acha que não pode integrar, mas pode, sabe? É meio que esse o convite que o 5 faz. Apesar das divergências, a gente pode unir isso para fazer uma potência, né? Porque cada ponta da estrela tem uma energia, mas só quando a gente une, a gente consegue a potência da estrela, consegue a direção. Então me vem muito essa coisa, sabe? Tipo, se a gente parar de dispersar energia, agora a gente pode interpretar em questões coletivas, em questões individuais, porque às vezes a gente tem muitos conflitos internos nosso, né? Cada desejo nosso puxa para um lado, cada pensamento difere de um sentimento, que difere de uma ação, que difere de muitas coisas. Então, em questão geral, assim, me vem muito a questão de quando a gente une coisas que diferem entre si, mas a gente compreende que elas têm uma mesma essência, a gente pode unir esse potencial para ter a direção,
que correlaciona com a carta da estrela, né? Que traz essa energia da direção no céu noturno, enfim. Então, antes para mim, confesso que era uma carta de dificuldades e tal. Pode ser também, né? A gente pode direcionar através da pergunta que a gente faz, né? A interpretação mais adequada. Mas quando a gente fala assim de uma interpretação geral, tem muitos pontos a serem vistos. Então, depois que eu entendi essa parada da estrela, do 5, ficou mais fácil, assim, de ver o lado positivo de uma discórdia ou de um conflito, sabe? Porque também é um convite para a gente perceber o que de fato a gente quer agregar para esse coletivo, tanto das pessoas quanto o nosso coletivo, assim, sabe? Quais são os pedaços de você que faz sentido nesse momento para você unir? E quais são os pedaços de você que não faz mais sentido para você deixar, que só tá gerando conflito? Enfim, é mais ou menos isso. Que bonito, Carol. Fala do 10 também. Tá Tá silenciado. no mudo. Eu vou mostrar o 10 para vocês. Ele tá, no meu ver aqui, ele tá voltando de uma longa jornada, e aqui em cima tem casinhas, né? Tipo um vilarejo que tem com as suas chaminés. Então, eu vejo muito essa carta como ele voltando de uma longa jornada, voltando para casa, sabe? Voltando para o seu vilarejo, porque essas chaminés elas me trazem a sensação de conforto. Sabe quando a gente volta para casa depois de um dia cansativo, ou depois de uma longa viagem, a gente fala, pô, eu só quero chegar em casa, botar minha roupa confortável, botar meu pijaminha, minhas pantufas, ver as pessoas que eu gosto e descansar? Então é isso que me remete, esse 10, né? E ele tem roupas largas e roupas grandes, mas só uma pequena bolsa. Então, isso me faz pensar e refletir que ele passou por muitos momentos, sabe? Onde ele, tipo, precisou se proteger muitas vezes. Ele carrega uma coisa, não é um fardo, mas ele carrega uma grande experiência, porque as vestimentas dizem muito daquilo que a gente vive, dos locais que a gente frequenta, enfim. Mas, de fato, o ouro dele é muito pequeno, porque ele carrega numa bolsa, mas é o essencial, sabe? Mas, enfim, eu sinto que ele tá voltando para casa para descanso. O 10 é o momento de finalização, né? Mas também é um momento de reinício, porque cada vez que a gente encerra algo, a gente se possibilita iniciar algo, né? Porque o movimento está sempre acontecendo, a gente nunca está na inércia. Se a gente finaliza, a gente automaticamente se disponibiliza para um início. Obrigada, Carol. Muito lindo. E Cleide, você tá aí? Tá com o tarô hoje? Tá silenciada. Vê se consegue destravar. Não? Se quiser entrar e sair de novo. Tá. Bom, eu vou falando da minha, depois eu vou tirar para ela. A minha é meio que diferente dos outros. Ela tem o Sol e a Lua, né? E aí eu sinto que eu, né, no caso, estou experienciando uma união de opostos meus, né? Que, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí a energia está em dois lugares. E também fala de uma força que a pessoa tem, só que a pessoa meio que está reprimindo a própria força por algum medo, por alguma questão aí. Então, para chegar no 10 e na explosão dos paus, ainda tem alguma coisa para destravar. E ela chama força, então é muito de
eu sinto ela muito introspectiva, né? Como se fosse numa floresta para caçar, e aí tem que focar, que seu alvo seja certeiro, não desperdiçar energia. Mas não tenho muita informação dela. Bem poucas vezes que eu obteve numa tiragem. Se vocês tiverem alguma coisa do 9. Pensei que era o 8. Eu tava olhando pro 8 aqui. Um 9 de paus, eu tenho um pouco de dificuldade. Muita dificuldade, na verdade. Entre o 9, o 7, o 6 até vai, mas o 9 e o 7 ele é um pouco confuso pra mim. O 8 também. Eu vou mostrar o 9. Coitado, tá meio machucado. Mas ele tá de pé ainda. Não importa. Ele tem o que aqui? Um chapéu? Ele tem. Boa pergunta. Nunca parei pra observar. Mas parece tipo uma tiara. Tem alguns detalhes. Olha. Nunca tinha percebido isso na cabeça dele. No meu, o 8 e o 9, os dois têm o símbolo do Sagitário, mas aqui o 8 tá bem mais harmônico, tá uma coisa feliz, rápida, arco-íris, tudo Que linda fluindo. essa carta. Aí o 9 é um pouco mais escuro, né? A lua, tipo, tem alguma coisa inconsciente rolando aí pra desenvolver. Esse teu deck ele é muito forte, né? É do Crowley? Isso, o Thoth, do Aleister Crowley, ele mistura com tudo, né? Com cabala, com a árvore da vida. Por isso que um estudo de anos. Acho muito da hora. Aquele é o 8 que você mostrou, né? Do arco-íris? Isso. Aí quando O vem, eu sinto que é uma confirmação. Deixa eu ver o céu. é aquela coisa rápida, sabe? E aqui tem uma bandeira. Eu vou até pegar o meu caderninho. Tem uma bandeira escrito em latim. Eu acho que a coragem favorece os audaciosos, uma coisa assim que tá escrito. Achei bem interessante. Quando eu achar, eu falo para vocês. A gente sempre tem que estar estudando, né? Eu estava pensando isso hoje. Fazia um tempo que eu não estudava. Eu também. Faz tempo que eu não estudo. Vocês sentem também que às vezes o tarô fica em silêncio? Ou é mais uma coisa? Cara, meu tarô tá muito quietinho esses Eu últimos também, dias. Carol. Eu nem ia participar, sabe? Justamente disso. Pensei, tá meio desconectada e tal. Mas eu pensei, não, vou participar porque pode ser que auxilie, Volte, né? né? Quando ele quer falar, quando eu chego aqui no quarto, tá tudo no chão aqui. Ele diz, ó, Olha eu pra tenho que mim, conversar mulher. contigo. É. A gente precisa bater um papo, agora é sério. Ai, meu Deus. Ultimamente, tá bem quieto mesmo. Mas eu acho que é a gente, né? Assim, tô com muita coisa na Pode ser. cabeça. E tem muita coisa rolando também, tipo, nos É, astros, no planeta, na Terra, em tudo. Então, às vezes eu sinto que eu não quero ver o tarô justamente para mim pensar, sem o tarô, será que eu consigo? Mas não como uma questão de tipo, se eu sou boa sem o tarô. Não, não isso. Mas se eu tô, tipo, desperta ou atenta o suficiente para saber o que fazer sem receber um direcionamento externo. Acho que é por isso que às vezes eu fico meio quietinha com o tarô. interessante.
No meu Sim. tarô, o 8 não, é o único que não tem figura humana, né? Que ele são só os paus, assim, sendo lançados. É como no 7, ó, no 7 ele estava numa batalha, decidindo meio que o que eu vou fazer, né? Aí eles lançam os paus, e esses paus vão para onde? Aí ele chega aqui, eu acho. Né? O que que eu fiz? Para onde eu quero ir? Qual que é a minha direção? Né? Então, assim, eu já vi, né, que o 8 pode ser o início ou o fim de alguma coisa, assim, né? Mas que é algo rápido, pela velocidade, né, do lançamento, né? E o 9, deixa eu achar aqui minhas anotações, porque não vem na minha memória o 9, nada. Ele não quer conversar comigo hoje. Eu sempre procuro, assim, o que que significa o objeto, né? Por que que o pau é representado por um pau? Aí hoje eu perguntei e veio que na época medieval estava associada nas pessoas não tão nobres, né, mas os campesinos, né, que utilizavam os paus como uma ferramenta, mas também como uma arma de defesa, por isso que vem essa questão de como que a pessoa está se defendendo. Então, está associada com a lenha, com o fogo. É isso, né, que pode sustentar a gente, ou que a gente vai utilizar isso para se defender contra alguma coisa. Também direção e autoridade, porque os reis tinham cetro de pau também, né? Como canalizando seu próprio poder. E também nas viagens que você falou dos mochileiros, porque um viajante é acompanhado pelo seu pau no caminho, né? Que vai andando com ele, simbolizando esse movimento, essa busca. Aí para mim fica mais visual, né? Imaginar esses casos. Que interessante essa relação. Ó, assim, o 9 de paus parece aquele momento, pensando como a Carol falou, né, do 0 ao 8, parece aquele momento assim, e agora? Será que eu estou no caminho certo mesmo? O que é que eu vou fazer? Né? Que assim, ele vem, como ela disse, né, o age do início, o 2 está pensando, o 3 ele age, o 4 ele meio que celebra aquele momento que ele reencontra, né? Os 5 conflitos, não sei o quê. Então, e agora? O que é que eu vou fazer? Estou no caminho certo mesmo? Vou conseguir subir minha montanha, né? E no meu ele mostra, né, obstáculos assim, visível, mas são obstáculos que ele consegue ultrapassar, né? Mas aí depende dele, né? Então, acho que o que veio foi isso, do 9 de paus. Gratidão. Eu encontrei a mensagem que está no 8 de paus. Está escrito: a fortuna favorece os audaciosos. Eu não sei exatamente o que isso significa com o 8 de paus. O que vocês acham? A fortuna favorece os audaciosos. Será que não está relacionado com a coragem, assim? De Porque se essa lançar, né? transformação de fogo, essa ação, sabe, de você fazer, isso é uma grande fortuna, né? Porque a nossa abundância, ela tá vinculada com a forma com que a gente faz as nossas escolhas, vê a vida. Que a abundância, ela também não é só, né, sobre coisas financeiras e materiais. Eu acho que é isso, sabe? Essa riqueza que ele está se referindo. Quando você se movimenta, você tem essa autenticidade, você é audacioso, né? Eu vejo como algo assim, sabe? Se você tá agindo, você tá com essa fortuna. Faz muito E não é sentido. fácil agir, né? Sim, total. Eu vejo muito isso, de, tá, ante a dúvida, faz alguma coisa. Se errar, vai dar certo, e se não, também, né? E eu vejo isso também no 2, porque para mim tudo, o naipe de pausa é tipo, não deixe que as pessoas externas influenciem as suas escolhas. Se seu coração tá nesse caminho, então vai.
Aí o 2, sinto que ele tem muito recurso, mas ainda está duvidando. E o 9 parece a mesma coisa. Ele está cheio, mas ainda tem, né, algumas escolhas para fazer. E é isso de, pode considerar as coisas racionalmente, mas uma vez que é um pouco a energia do carro, né? Tipo, se vai, vai. E vai com medo mesmo, mas vai com essa coragem. Quer fazer a meditação? Eu puxo? Como que a gente faz? Faltou a Andrea, a cartinha dela do 4 de paus. Quem quer É falar? verdade. Vamos falar? Apareceu. A cartinha dela foi essa aqui, ó, 4 de paus. Aí vocês interpretam. É um grupo de pessoas? São 4 pajezinhos brincando com os paus, né? Como se eles estivessem celebrando algo, comemorando esse reencontro, né, deles, assim. Eu vejo essa carta muito como uma celebração de alguma coisa, depende do que você, né, tá falando, assim. Mas o reencontro, a celebração, uma festa, né? Pode ser uma festa. Você vai O fundo comemorar. é meio azulado, me remeteu um pouco à água esse fundo. É um céu estrelado. Eu vou mandar a foto lá, Carol. Ele é lindo esse. Nossa, esse Sim, tarô é meu perfil. maravilhoso. Muito lindo. No meu, ele vem assim. Ele traz Vênus em Áries e na guia ele fala muito dos relacionamentos. Fala de que se tiver algum conflito, alguma coisa aí, é uma coisa boa para assumir. E pergunta se você está preparada para aceitar as outras pessoas com as suas diferenças. Então, de não tentar evitar esses conflitos, mas utilizar isso para abrir o coração, ou para ver os outros parceiros, tanto nos negócios, na relação amorosa, o que isso te traz de bom, essas discussões. E se sair nos projetos, eu sempre interpreto como o 4, né, estabilidade. Então, de a gente estar construindo alguma coisa forte, que ainda vai demandar muita energia, mas ele fala consumação. E eu também vejo isso como uma celebração de todos os pequenos passos que você já está colocando em prática, e de não esperar, no ano que vem eu vou ser feliz, no ano que vem eu vou celebrar. Não, uma coisa de, na vida diária, você tem todo esse fogo, essa harmonia, parece que a roda está girando na sua fortuna, então não fique perdida por olhar muito na frente e esquecer das coisas boas que tem hoje. Nossa, pior que isso faz muito sentido com o dia de hoje, porque hoje, para mim, foi um dia muito atípico, mas num bom sentido, assim, que eu consegui ser muito produtiva, consegui estudar, consegui ter uma presença verdadeira, assim, comigo mesma, sabe? Tipo, foi um dia normal de trabalho, de tudo, mas foi um dia que eu fiz tudo com muita alegria, com tipo, sabe, como se eu estivesse sentindo que as coisas, elas finalmente estão começando a se encaixar na minha vida. E hoje foi um dia engraçado você falar isso, porque hoje foi um dia muito feliz pra mim, tipo, não aconteceu absolutamente nada, assim, de extraordinário, mas o simples fato de eu estar conseguindo enxergar as coisas com mais leveza, com mais tranquilidade, já é um motivo para comemorar, sabe? Então, tem muito isso da comemoração, mas uma comemoração muito interna, sabe? Ô, Andrea, tenta seguir isso. O que me veio, né? Para você levar a vida, celebrar mais suas conquistas. Como você falou, não é nada importante, não foi nada demais, mas para você foi. Então comemora mais essas vitórias, né? Essas conquistas suas. Eu acho que a gente nós no geral temos que fazer isso, né? Não é Tem nada. que ser uma pessoa muito rígida, assim, tipo. Tipo, como se fosse a mãe que fica falando, você não fez nada mais do que a sua obrigação. Então, eu sempre fui muito rígida, assim, de me cobrar muito e ser muito dura comigo mesma. E eu tô nesse processo de cura faz, nossa, muito tempo.
para eu conseguir me livrar disso, sabe? Então hoje foi um dia que eu consegui perceber um passo dado na direção contrária disso. Tipo, tô deixando isso para trás e me sinto feliz por estar conseguindo me curar disso, sabe? Ser mais leve, ser mais tranquila. Mas é isso, gratidão, viu, gente, pela leitura aí. Bom. A carta 4 de paus é a minha preferida, assim. Todos os decks que eu tenho, geralmente essa carta é uma festa. Então, sempre que ela aparece, eu falo assim, é uma festa que você não sabe como chegou, você não conhece ninguém. A minha interpretação dela é assim, você chegou numa festa, você não sabe como chegou, você não conhece ninguém, você não sabe como ela acaba, quando ela acabar, como que você vai embora, se essa festa vai ser boa ou se vai ser desafiadora. Mas você tá ali só curtindo. É Eu muito exatamente neste momento. Pra mim, eu amo ela por causa E disso. você É tipo assim, está sei lá, celebrando eu com tô a aqui. gente, né, Sol? Exatamente, gente. Olha que loucura. E isso é uma delícia, né? Porque você não tem expectativa, você tá ali só curtindo, tipo, vamos ver onde isso vai dar, e tô aqui me divertindo com isso. Então, eu Exatamente. gosto, eu gosto bastante dela. Bem, agora se foi. Vocês querem adicionar mais alguma coisa? A gente puxa a meditação. Vamos sair inspiradas hoje. Hoje foi bom, né? Foi bonito. Acabou que a gente falou de quase todas as cartas, só faltou os 6. Uhum, Falou do 5, só faltou os 6. O 4, 6, 7, quase todos. Os 6 iguais. uhum. Muito bom. Bem. Bom, então vamos fazer a meditação. Depois a gente continua no grupo. Também estava pensando se vocês sentirem alguma música, tipo, essa música é muito quadro de paus, não sei o quê, ou essa música é muito ouros. Aí manda no grupo pra gente conectar com essas energias também. Eu tava pensando em algumas para dançar bem, bem louca, assim, dessa energia. Vou mandar. Tá, Manda sua então, música, Andréia, pra gente. Sintonizar com você. isso. Vou pedir para vocês fechar os olhos, então, colocar os pés na terra, quer dizer, no chão, onde estiverem. E vamos respirando mais profundo, incorporando as informações de hoje e conectando com a nossa carta específica, com o que mais ressoou em nós. Então, a gente imagina que no quarto temos uma lareira, que ela tá bem ardendo, cheia de fogo, de esse calor, calidez. A gente está na nossa própria casa, independentemente do lugar, dentro do nosso corpo, e a gente continua respirando fundo, tirando as tensões dos ombros, do quadril, do rosto. E vamos sentir que esse fogo vai entrando pelos nossos pés, subindo as nossas pernas, atinge nosso estômago, o nosso plexo solar, enche nosso coração e vamos obtendo esse calor, essa vontade de sair no mundo, de fazer os nossos sonhos acontecer, de manifestar tudo que está dentro de nós. E com um sorriso no rosto, podemos imaginar que somos perfeitos, que a gente merece ser feliz, desenvolver projetos. E a gente, com todo esse fogo interno, consegue liderar projetos, imaginar que as pessoas vão nos seguir, porque a gente já tem esse brilho, já tem esse fogo amarelo, laranja, vermelho dentro. Vamos sentir essa força de vontade, essa coragem para frente. Imaginar na nossa frente alguma coisa que a gente esteve demorando,
alguma coisa que queríamos começar, mas não entendíamos como, ou algum obstáculo que parecia insuperável. E, de repente, esse objeto, esse círculo, vai ficando mais e mais pequeno, até chegar no tamanho de um grão de areia. E aí a gente se imagina do lado dele, cheia de força, cheia de poder, totalmente capacitada para lidar com isso agora. A gente se promete a si mesma continuar sentindo esse fogo interno e não ter mais dúvidas da nossa própria força. Aí a gente imagina que tem do lado nosso umas outras mulheres, são nossas amigas, nossas ancestrais, que estão nos mantendo com a sua força, com tudo que elas passaram e o que a gente já passou. E elas estão dando essa confiança de que a gente consegue ir para frente e consegue sim fazer tudo o que quer manifestar na nossa vida. Lá na frente, a gente pode imaginar o sol nos nutrindo, dando no nosso rosto um calorzinho, e ele vai continuar nos guiando. Então, sempre que tivermos alguma dúvida, algum medo, vamos lembrar dessa força interior, das pessoas que também são o fogo do nosso lado, e desse suporte, dessas ferramentas que temos para nos sustentar. Então, imaginamos que continuamos caminhando, deixamos atrás a nossa casa e vamos empreender uma jornada com um caminho dourado na nossa frente, com muitos paus nos acompanhando, muitos dons e aventuras maravilhosas a serem exploradas. Vamos respirar fundo para aterrar essa energia. E com uma mão no coração, incorporamos tudo isso que foi sentido hoje. Agradecemos a nossa própria alma por nos guiar sempre na direção do propósito, da espiritualidade. E que o tarô e os grupos continuem nutrindo nosso coração e nosso fogo interno. Por hoje é isso, então. Gratidão, gente. Obrigada, Muito meninas. obrigada, gente, pela troca. Bom final de Obrigada. semana. Até mais. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Boa até mais. noite.